Olá, eu sou a Cris Haig, esse é meu canal. Eu agradeço por você estar aqui ouvindo esse áudio. Quero pedir a você, mais uma vez, que me ajude a fazer o canal. Não esqueça de deixar o seu like. E se você gostar desse áudio, se ele tocar o seu coração, se você pensar em alguém que você poderia abençoar com esse áudio, por favor, compartilhe. Nós somos mulheres que estão se unindo ao redor do mundo para fazer a diferença. Esse áudio hoje não é destinado especificamente às mulheres, para todas as pessoas que quiserem ouvir, mas principalmente para mulheres. Eu tenho buscado ao Senhor e Ele tem falado muito comigo sobre as mulheres, sobre as nossas dores e do quanto Ele quer nos abençoar, nos curar, nos restaurar. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você um pouco do meu testemunho, apenas uma situação que eu vivi, porque eu quero falar sobre perdão. E eu já ouvi isso de uma pessoa muito ferida, eu já comentei isso num vídeo meu, que ouviu uma oração minha sobre perdão e ela se sentiu profundamente ofendida. E eu fiquei com muita pena dela, quando ela me disse que ela jamais perdoaria o ex-marido e ele tinha abandonado a ela, foi viver com uma outra mulher e eu pensei que aquilo era recente e me surpreendi muito quando ela disse que já fazia mais de 20 anos. Ela não conseguiu refazer a vida dela, ela não perdoou e declarava que não ia perdoar. E isso é muito triste. Isso é um caminho de destruição, né? Nós que somos mulheres cristãs sabemos disso. Eu quero compartilhar com você, em primeiro lugar, algumas passagens da Bíblia. E depois eu vou comentar aqui. Eu gostaria que você tivesse paciência e ouvisse, prestasse atenção. A palavra de Deus em Mateus 6, verso 14, diz assim: Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 18, do 23 ao 35, diz assim: Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão e às suas ofensas. Eu acho que a palavra de Deus é bem clara sobre o peso do perdão. Eu aprendi que perdoar é não só um ato de obediência, mas também é uma atitude inteligente. É uma atitude de quem crê. E eu ainda quero ler mais alguma coisa aqui, é bem rapidinho, que diz assim no livro de Tiago. Um versículo só eu quero ler. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas falam muito da segunda parte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte, em primeiro lugar, nós temos que nos sujeitar a Deus. Porque tentar resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, com perdão da palavra, é uma estupidez. Porque você não vai conseguir. Bom, Cris, o que você entende de perdão? Você não sabe o que eu passei. Você não sabe que eu fui traída, que eu fui enganada. Eu quero te dizer que na minha família, já comentei isso aqui, já aconteceu uma tragédia, eu tive um sobrinho assassinado e a minha irmã conseguiu liberar perdão para a pessoa que fez isso. Injustamente. De qualquer forma, um assassinato é injusto. Mas o que eu quero dizer é que não havia um motivo. E eu também consegui perdoar. Demorou, mas consegui liberar o perdão. Eu quero dizer a você que perdoar não é um sentimento. Primeiro, antes de ser um sentimento, perdoar é uma decisão. Existem situações que são muito difíceis de perdoar, eu sei disso. Mas aí você, que já é uma mulher de Deus, um homem de Deus, se coloca em oração e diz: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Porque como a tua palavra nos ensina, na parábola do credor incompassivo, o Senhor me perdoou tantas coisas, tantos pecados. Quem sou eu para não perdoar? Porque isso é uma condição da palavra de Deus. Se você quer que a sua família, eu vejo nessa parábola, quando se fala de lançar na prisão, né, a pessoa que deve e a família, isso tem uma explicação espiritual. Quando você tem filhos, quando você tem uma descendência e você tem algo no seu coração que você não perdoa, eles também vão sofrer consequências disso. Então, eu quero dizer a você que você pode se prostrar diante do Senhor e dizer: eu fiz isso um dia, eu não consigo perdoar isso, mas eu decido obedecer ao Senhor, então me ajuda. Me ajuda porque eu quero fazer o que é certo. E você vai se surpreender. Deus vai começar a tratar essa ferida. E Ele vai operar, o Espírito Santo vai operar, vai te dar a palavra, vai consolar o seu coração, vai colocar o bálsamo e você vai conseguir ser livre. Ah, Cris, mas aquela pessoa não merece perdão. Nós não estamos aqui para decidir quem merece ou não, porque se nós formos olhar para o merecimento, nós também não merecíamos. Nós também não merecemos. E, no entanto, o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoou. Eu não quero esquecer nunca de onde Ele me tirou. Eu já falei isso e repito, Ele me tirou do lixo espiritual.
Então eu quero contar para você um testemunho. Eu escolhi uma situação, eu acredito que Deus escolheu para mim. Uma situação que eu vivi há muitos anos atrás e, e eu penso que ela exemplifica bem uma traição de duas pessoas ao mesmo tempo. Porque muitas mulheres são traídas, descobrem que o marido tem o caso com uma estranha. O marido traiu essa esposa. Mas no meu caso não foi bem assim. Quando eu tinha 19 anos, eu estava esperando já o meu terceiro filho. É surpreendente, né? Mas eu fui mãe muito menina, eu casei muito menina. E eu morava num lugar muito humilde, pobre mesmo, numa casinha de 3 cômodos, e eu ia ter terceiro filho, com água de poço. Eu tinha que usar uma bomba para ter água dentro da minha casa. E eu ainda não conhecia o Senhor, mas eu nunca fui uma pessoa de não ser misericordiosa, de não ter pena de quem estivesse sofrendo. E eu tinha uma vizinha que também estava grávida, mas ela tinha já mais tempo de gravidez. Ela estava mais adiantada e era o primeiro filho dela. E aconteceu que um dia ela me chamou e falou: Cristina, eu vou visitar uma moça que está na cama e ela está numa situação muito difícil. Ela fez uma cirurgia nos quadris e está na cama. E eu conheço a família, não muito bem, mas eu senti de ir lá. Eu quero ajudar, ver se eu posso fazer alguma coisa. Ela era tão pobre quanto eu. Você quer ir comigo? Falei, vou. E eu fui. E quando eu entrei naquele quarto, eu fiquei impactada. Era uma casa simples também. Era uma moça muito linda, muito linda. Ela tinha a minha idade, creio que era um ano mais jovem. Ela estava engessada da cintura para baixo. Ela tinha um buraco no gesso, nos genitais, para poder fazer as necessidades. E estava assim meio sentada na cama. Era verão, uma casa muito quente. E o pai dela estava quebrando a parede onde tinha uma janela. E a cama ficava do lado direito da janela. E eu vi o ódio daquele homem. Ele detestava aquela filha, porque ele estava quebrando aquela parede e os pedaços de reboco iam caindo na cabeça dela. Ela não podia tomar banho. Ela estava suando. E nós olhamos aquilo e ficamos horrorizadas. E ele disse que ele tinha que terminar logo aquilo, porque tinha que arrumar aquele lugar da janela. E batendo, batendo, quebrando, e o ambiente cheio de pó e um monte de crianças. E aí, essa minha vizinha me disse: o que você acha da gente levar ela para casa? Eu fico um pouco, você fica um pouco e nós vamos cuidar dela. Eu fiquei com um pouco de medo da responsabilidade, mas a situação era tão terrível que eu falei: vamos. E levamos. E assim nós fizemos. Um dia ela dormia no sofá da minha vizinha porque não tinha espaço. E um dia na minha casa. Embora eu tivesse várias vezes risco de perder o bebê e ficado de repouso, mesmo assim eu cuidava dela. Carregava no colo, trocava absorvente e ela foi melhorando. Foi melhorando, nós cuidamos de alimentar ela direitinho, de hidratar. O gesso foi retirado e ela tinha uma osteomielite, que era uma cicatriz da cirurgia ali no quadril, e aquilo fechava e abria. E estava constantemente infeccionado e era difícil para mim porque eu não estava acostumada com isso. Mas aprendi a fazer os curativos, aprendi a cuidar e eu ficava muito feliz de vê-la cada dia melhor. Na época, meu marido aceitou que nós cuidássemos dela, porque também não era todo dia comigo. Mas aí
a minha vizinha teve bebê, então ficou mais difícil para ela, porque ela fez uma cesariana e aí ela ficava praticamente comigo. Eu sei que ela ficou de pé, passou a caminhar com uma muleta e foi se recuperando, embora a cirurgia de vez em quando abria um pouquinho, mas ela já ganhou bastante peso e ficou mais bonita do que era. E nós ficamos muito felizes que ela conheceu um rapaz muito honesto, correto, trabalhador, que quis se casar com ela, eles se casaram, mas ela não saía da minha casa, sempre estava na minha casa, era como alguém da minha família. Ficou um pouco manca, mas não menos bonita. E eu tinha uma alegria muito grande de ver ela bem. Muitas vezes eu precisava sair, eu tive o bebê também, e eu precisava sair para fazer coisas numa época de muita dificuldade financeira, então eu não podia estar gastando dinheiro de ônibus. E ela morava perto da minha casa. Então ela sempre estava lá, ela ficava com as crianças. E eu me lembro que nas folgas do meu marido, ela sempre estava ali, eu aproveitava para poder fazer as minhas compras de mercado e coisas assim. Ela sempre ali ajudando. Um dia, a minha vizinha, que se tornou minha comadre, porque eu batizei o filhinho dela, me chamou e disse: não é possível que você não sabe o que está acontecendo. E eu não entendi. E aí ela me contou. Todos ali em volta já sabiam, só eu que não. Que ela tinha um caso com o meu marido. E claro que ele tentou negar, mas era verdade. Ela estava casada, ela estava com muito mais saúde e ela me ajudava muito com as crianças quando eu saía, porque era a oportunidade que ela tinha de ficar com ele na minha casa. E aquilo foi devastador para mim. Mas eu acabei aceitando as desculpas dele, nós mudamos. Eu não deixei de falar com ela, porque ela também negava, mas eu já tinha bem claro que era verdade. E meus filhos eram pequenos e eu pensava, eles precisam do pai. E continuei casada com ele. Sufoquei aquela dor, não é que eu perdoei. Passaram-se uns 2, 3 anos no máximo. Eu fui visitar a minha mãe em Paraty. E fui com as minhas crianças de ônibus. E o meu irmão ia passar pelo lugar que eu morava em Taubaté nessa época. Ele ia subir de Paraty para passar por Taubaté e ia para São José. Ele disse: se você quiser, eu te levo. E eu, lógico, quis, porque era uma economia. E eu cheguei de surpresa. E quem estava na minha casa com o meu marido? Ela. E eles tentaram se explicar. Tinha um amigo dele com uma amiga dela também na minha casa. Ele também era casado. E a minha cama estava desarrumada. Eu quero dizer para você que eu perdoei. E perdoar não é você esquecer, porque isso é amnésia. Mas isso é cura para mim. Eu não podia ficar, e tem muitas outras situações até piores do que essa. Mas eu quis dar esse exemplo porque foram 2 pessoas que me traíram ao mesmo tempo, de quem eu jamais esperei. Eu estou te contando isso porque eu desejo sinceramente que ela tenha encontrado o Senhor, que ela tenha sido transformada, né? Mas eu quero dizer para você que essa e outras muitas situações que eu vivi de traição, eu perdoei completamente, porque eu entendi que se eu continuasse carregando esse lixo dentro de mim, eu ia ficar espiritualmente tão pesada até que chegasse ao ponto que eu não pudesse mais caminhar. Você já viu pessoas que são muito obesas,
que tem dificuldade para caminhar, a falta de perdão faz isso. Você vai ficando espiritualmente obeso, obesa, até que você não pode caminhar mais. Eu aprendi que nós somos falhos, que nós somos decepcionantes. Existem pessoas que realmente têm um caráter que dispensa comentários, não é? Mas eu quero te dizer que vale a pena perdoar. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais abençoada, você vai ser livre. E não adianta resistir ao diabo sem se submeter a Deus. E como eu vou fazer isso? Do jeito que eu te ensinei. Se submeta a Deus e perdoe, porque com certeza Ele já perdoou tantas coisas que nós fizemos. Quem somos nós para prender a vida de uma pessoa e estragar a nossa e impedir que Ele nos abençoe? A falta de perdão fica no caminho da bênção que Deus quer te dar. A falta de perdão fica no caminho, interrompendo o milagre que Deus tem para você. E faz poucos dias que Deus me mostrou que eu ainda tinha coisas no meu coração que eu precisava perdoar. E eu fiquei muito surpresa, mas tinha. E eu orei, chorei muito e declarei o meu perdão. Sabe o que é isso? É ser livre em Cristo. Eu espero ter ajudado. Que Deus te abençoe e que você possa perdoar todo o mal que te feriu, ser livre e tirar esse entulho do caminho do seu milagre. Deus te abençoe.